Bom dia. Eu não sei se perceberam, as músicas todas estavam relacionadas com dois assuntos que também são a parte principal do estudo hoje. A questão da santificação e a questão da vinda de Cristo. Nós pretendemos ter dois estudos sobre o arrebatamento. Vamos entrar hoje. E daqui a 2 semanas, se o Senhor permitir, então vamos ter outro. Nós já vimos sobre a questão que vamos ser arrebatados, vai ter uma grande tribulação, uma segunda vinda. Vimos que antes do arrebatamento, os sinais se aumentam como dores de parto. E vimos então na semana passada sobre sinais. A área de desastres naturais está aumentando drasticamente nos últimos tempos. Vimos que o próprio homem provoca muitas calamidades através do projeto chamado ARP. E muitos sinais que aparecem nas nuvens são realmente produzidas por homens com equipamento muito poderoso, o chamado ARP, o Blue Beam. Então, eles conseguem projetar muitos sinais nos ares, como esse aqui, por exemplo. E esse projeto Blue Beam tem a finalidade de projetar nos ares as imagens daqueles que dizem são os Cristos, Cristo do cristianismo, ou então Imam Mahdi, dos maometanos, a nova encarnação de Buda e assim por diante. Então, eles querem enganar a humanidade, dizendo agora Cristo está vindo, e como vimos no domingo passado, até já fizeram teste de projeção de cidades no céu, que estão descendo para a terra, porque a Bíblia fala que isso vai acontecer. Então, tudo preparado para enganar a humanidade para receber um falso Cristo. Junto com isso vem também os agroglifos. Miraculosamente aparecem, às vezes em menos de 1 hora, grandes sinais nas plantações. E é impossível que o homem faça isso. Tem algumas que têm até 540 metros de extensão. E nem um homem poderia fazer isso. Alguns tentaram imitar, mas não deu certo, porque não conseguiram produzir sinais com tanta perfeição assim. Hoje queremos então falar sobre a maior tragédia na vida de uma pessoa. Qual será? Vamos pensar um pouquinho sobre este assunto. Espero que você não passe por essa tragédia. Então, lendo um resumo sobre o arrebatamento da igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, sobre o acontecimento em si, eu pretendo falar mais daqui a 2 semanas. É uma realidade que, naquele instante do arrebatamento, muitas pessoas vão desaparecer misteriosamente. E muitos que acharam que iam juntos vão ficar. Queremos ver uma pequena simulação. E se coloque uma vez nesta igreja, como estando a igreja de hoje, vamos dizer. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês. Ou ele poderia voltar na próxima semana. Ou ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado?
mas deu para sentir um pouquinho a agonia que uma pessoa vai sentir pensando que era salvo, pensando que seria arrebatado e ficar para trás. Sabe o que isso significa? E a Bíblia nos dá alertas muito claros a este respeito. Isso realmente vai acontecer, a Bíblia fala isso em algumas passagens, que muitas pessoas que tinham certeza que seriam arrebatadas vão ficar para trás. E se a Bíblia fala, nós temos que falar também. Embora seja muito penoso falar sobre um assunto desse, mas é necessário que a verdade seja falada. A Bíblia diz, chegamos com verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Então, nosso desejo é que haja inteira certeza da fé. Precisa ter base para aquilo que nós cremos. Então, vamos ter no arrebatamento 2 grupos de pessoas. Um grupo que nunca se incomodou com a salvação, e muita gente hoje em dia nem acredita no arrebatamento, são os descrentes que vão ficar para trás. Mas o outro grupo é formado por aqueles que achavam que iam juntos e não vão. E esse é o nosso foco hoje. Aqueles que acham que serão arrebatados, mas vão ficar para trás. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvos. Então, muitas pessoas achavam que seriam arrebatados, mas vão ficar para trás. Vamos ver, então, características de quem realmente pode aguardar o arrebatamento. Uma característica muito clara, em 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhança a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, quando Ele se manifestar, quer dizer, é o momento do arrebatamento. E agora Ele vai dar uma característica muito importante sobre quem tem essa esperança, quem realmente tem base na sua esperança. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A pessoa que tem a esperança, uma esperança fundamentada de que vai junto para o céu, é uma pessoa que está se purificando. Ele não diz que deve se purificar, mas é uma realidade. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. É uma característica muito clara. Então, uma pessoa que realmente tem base para a sua fé no arrebatamento, está cuidando da sua vida espiritual. Está cuidando da sua santificação. E se não está cuidando dessa área, é uma esperança falsa. É uma esperança que não tem base. Não tem base bíblica. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 3:3. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez está falando sobre arrebatamento. Então ele diz, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e santifique em tudo.
Então, uma vida santificada. Existe a santificação inicial na conversão, depois existe a santificação progressiva, onde a pessoa constantemente vai procurar se tornar mais semelhante a Cristo. E essas pessoas que vivem essa santificação, sim, podem ter essa esperança fundamentada porque estão dentro dos princípios da palavra de Deus. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando aqui sobre a santificação progressiva, no dia a dia. Ele diz, sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Muitos crentes estão tão acostumados a pensar, bom, agora já fiz uma decisão, já fiz uma oração para receber a Cristo, agora está tudo certo, tudo resolvido. Não é isso que a Bíblia nos mostra, não. A Bíblia nos apresenta um quadro bem diferente. A fé genuína se demonstra mediante uma conduta de santificação. E se isso não existe, é uma fé falsa. Não está baseada realmente naquilo que Deus estabeleceu. Paulo escreve assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Desejo de que Cristo venha logo. Então, tudo isso mostra uma atitude e uma vida que está voltada para a questão de estar preparado quando Cristo vier. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz que tem 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Então, é possível uma pessoa ser membro de uma igreja, é possível se chamar de crente, mas ser morto. E as evidências da fé precisam ser visíveis na vida da pessoa. Senão, não é uma fé genuína. Lá onde não existe realmente uma íntima comunhão com Deus, a pessoa não tem fé genuína. Então tem o nome de que vive, mas está morto. Mas também tem, sabe, algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. Então, nessa igreja tinha algumas poucas pessoas ainda. Ele diz, esses andarão comigo. Dá para ver o que a Bíblia fala? É uma questão muito séria. Com a salvação não se brinca. A salvação significa uma entrega da vida para a pessoa viver sob o senhorio de Cristo. É Ele que vai dirigir a minha vida. Então, tem pessoas que adotaram uma vez uma profissão de fé, mas a sua vida cheia de manchas de pecado mostra que são mortos. É o mesmo texto que nós lemos antes sobre tem o nome de que vive e que está morto, né? Então, a vida da pessoa precisa demonstrar se existe realmente uma fé viva em Deus. A pessoa pode deixar de fumar, pode deixar de roubar, pode deixar de fofocar, assim por diante, mas não ser crente por causa disso. Uma vez encontrei um rapaz lá no Sítio Secado, aí ele disse para mim, está vendo que sou crente? Falei, não estou vendo, não. Não, mas não está vendo que estou usando terno e gravata? Epa!
Então, nossa Emerson está perdido. Nem terno, muito menos gravata, né? Então, não é o fato de uma pessoa abandonar certos hábitos. A pessoa até pode parecer crente, porque agora deixou de fazer algumas coisas. Mas isso não é vida cristã, não. Vida cristã é ter Cristo em nós. Em Colossenses capítulo 1, verso, creio que é 16, Cristo em vós a esperança da glória. E lá onde Cristo está habitando, isso se manifesta pela vida da pessoa. Então, quem fica para trás? Em primeiro lugar, os que querem estar em evidência, mas rejeitam a obediência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, vida espiritual está diretamente ligado à submissão a Deus, à obediência a Deus. Não é questão de fazer um cursinho de batismo, ser batizado, depois está tudo certo. Não, não é assim não. Vida espiritual é uma vida onde a pessoa tem um compromisso de obediência ao Senhor. E depois ele vai caracterizar essas pessoas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pessoas que profetizaram, pessoas que expulsaram demônios e fizeram muitas maravilhas, líderes na igreja. Gostam de aparecer. Eu já curei tantas pessoas. No meu ministério já foram ressuscitados 7 mortos. E eu expulso demônio a todo jeito, né? Gostam de aparecer. Mas não se submetem ao senhorio de Cristo. Estão usando a igreja como palco para se promover, mas não para obedecer ao Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, uma pessoa que se diz crente, mas que se recusa a se submeter aos princípios da palavra de Deus, é um falso crente. Não é uma fé genuína. E no dia quando Cristo vier, vai ficar para trás. Lembra, isso que a Bíblia diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós temos no mundo de hoje muitas pessoas que se dizem cristãos, mas cristãos independentes. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. É um cristianismo falso. São pessoas que vão ficar para trás no arrebatamento. O texto continua. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo é o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios, e sopraram vento, se combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Os dois fizeram uma casa, um sobre a rocha e outro sobre a areia, onde pode fazer o que ele quer. E o resultado, essa casa foi destruída. Uma esperança falsa de salvação. Em segundo lugar, a Bíblia mostra que os apóstatas não vão entrar no reino dos céus. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E Paulo continua,
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, abordarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Então, pessoas que acham que têm direito de estabelecer a sua própria doutrina. E se não for do jeito que eu quero, então, larga. Eu vi essa semana uma pessoa contando, foi na reunião na igreja onde é membro, e disse que então, primeiro o pastor veio e dirigiu louvor e até línguas assim por diante. E de repente passou a palavra para o seu auxiliar e saiu pela porta das fundas. Então pensaram, será que ele passou mal? Perguntaram então para o auxiliar dele, ele estava passando mal? Não, ele foi assistir um show de Roberto Carlos, né? Apresentou-se primeiro como grande líder lá, e depois largou a igreja, foi assistir um show de Roberto Carlos. Pessoas que querem ser donos do seu nariz e acham que podem adaptar a doutrina a seu gosto e não se submetendo verdadeiramente à doutrina de Deus. Então, passam a seguir outro evangelho, não seguem mais aquilo que a Bíblia ensina, mas vão seguir outro evangelho. E a Bíblia mostra, Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, se alguém vos pregar outro evangelho, além daquilo que eu vos tenho ensinado, seja anátema, seja maldito. A questão da doutrina é uma questão muito séria e deve ser levado muito a sério. Evidências da apostasia. Peguei isso de um artigo chamado Inconformado. Em primeiro lugar, a perda de toda a apreciação da virtude, da excelência, das glórias da verdade do Evangelho. A pessoa perde o gosto pela palavra de Deus. Lê pouco ou não lê a palavra de Deus. Em segundo lugar, o segundo sinal é que, seguindo em rápida sucessão pela perda da convicção de que o Evangelho é a verdade que Deus e que vem de Deus. Então a pessoa, não, a Bíblia é um livro qualquer. Eu vi isso falar 2 vezes nas últimas 2 semanas. Não, a Bíblia é um livro qualquer. É uma pessoa que se diz crente. Mas a gente não deve levar tudo a sério, aquilo que a Bíblia ensina. Então a pessoa perde essa convicção. A Bíblia é a autoridade. Ela manda na minha vida. O desprezo pelas coisas prometidas do Evangelho. Então, benefícios materiais estão em primeiro lugar. O Evangelho da prosperidade. Não faz poucos dias atrás, um pregador famoso por ali, ele disse que fala sobre 2 Coríntios capítulo 9, e o texto trata sobre a questão das ofertas. Eu pensei, vamos ver o que ele vai falar. Você tem que dar, porque senão você não vai ter prosperidade. Tudo voltado para a busca da prosperidade. Era o sermão inteiro só busca de prosperidade. E não é isso que o texto está enfatizando naquele lugar. Está enfatizando a consagração a Deus. E não a busca da prosperidade. Então, vão pregar outro evangelho e não o evangelho genuíno. O apóstolo poderá rejeitar totalmente a religião cristã por outra religião ou rejeitar parcialmente o evangelho e a pureza do culto do evangelho. Então, vai para qualquer movimento, não interessa o que vai ouvir. E, finalmente, vai desprezar também a comunhão com o povo de Deus. Sinais de apostasia que a gente vê hoje em dia acontecer. E desprezam o Espírito de Deus e a sua obra de dispensação do Evangelho, conforme o livro de Hebreus. Então o Espírito Santo, o que ele fala não interessa. E se fala, prefiro ir embora, não prefiro nem ouvir o que ele está falando. Então são
algumas evidências. A Bíblia fala, e houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Evangelho distorcido. Então, agora vamos pegar esse copo de água, aí você vai experimentar um milagre. Enquanto você bebe, o Espírito vai encher você, você vai ser tanto evangelho falso e multidões caindo nessa armadilha. É o que diz, muitos seguirão as suas dissoluções. Ou o evangelho onde a pessoa vai impor a Deus através de ritmos. Então tem coreografias, tem danças sensuais, em alguns lugares até tem striptease para atrair as multidões. Um evangelho totalmente falsificado. E é alarmante ver como algumas igrejas, em pouco tempo, se tornam completamente apóstatas. As pessoas seguem mais líderes do que a palavra de Deus. Irmãos, é muito importante qualquer mensagem que a gente ouve, as minhas também da mesma forma, que a gente vai pegar a Bíblia e ver. O que a Bíblia fala? É realmente isso que a palavra de Deus ensina? Porque a Bíblia nos adverte que vão entrar dentro da igreja pessoas que vão trazer pregações que estão longe do Evangelho. E por isso também Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque não quiseram para serem julgados todos os que rejeitam a verdade e têm prazer na iniquidade. Essa notícia saiu essa semana. Uma igreja que até 3 anos era uma igreja batista bem tradicional. Em 3 anos, uma igreja grande que tem mais de 1.200 membros, em 3 anos ela foi corrompida a tal ponto que agora tem 2 pastoras lésbicas. Estão vendo? Estão vendo por que eu estou falando sobre esse assunto? Irmãos, toda a igreja precisa cuidar da sua doutrina e dos seus costumes, para que sejam dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque senão, no dia do arrebatamento, muita gente vai ficar para trás. Então, a Bíblia fala que tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nessas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Uma pessoa assim chega num ponto que está fora do alcance da graça de Deus. A Bíblia diz, nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Rejeitaram conscientemente a verdade, então Deus os abandona. Então estão fora do alcance da salvação. Irmãos, com doutrina bíblica não se brinca. Aquilo que a palavra de Deus fala é autoridade e deve dirigir a nossa vida em todos os sentidos. Um outro grupo, o vômito de Deus não vai entrar no céu, não. O que quer dizer isso? Deus vomita? Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado,
e miserável, pobre, cego e nu. Pessoas convencidas, pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhor do que os outros, acham que não precisam se submeter a ninguém, mas não têm realmente vida espiritual. E o que a Bíblia diz? Vomitar-te-ei da minha boca. Vamos pensar um pouquinho o que levou a essa declaração. É a carta de Apocalipse capítulo 3 sobre a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa justiça do povo. O povo reinante é aquele povo que diz: ninguém manda em mim. Eu reino. Eu decido o que eu quero. Aquele crente que não tem humildade para se submeter, mas quer ser dono e quer fazer o que ele quer. É um tipo de pessoa que vai ser vomitado por Deus. A Odisseia era uma cidade muito próspera, produzia um tecido que não tinha outro igual em nenhum lugar. Eles tinham um tipo de ovelha com lã bem preta e bem brilhante. E com isso faziam roupas caríssimas. E era um dos orgulhos dele. Ninguém tem roupa como a nossa. Tinha uma escola de medicina, então disseram que nunca precisavam de médicos lá de Roma, simplesmente nós cuidamos da nossa saúde, não precisamos de ninguém. Eles produziam um colírio para os olhos, que era muito apreciado e exportado para toda a região da Macedônia, e tinha muito problema com a vista, então eles diziam: nós temos a solução. E muito arrogantes, ninguém manda em nós e nós não precisamos de ninguém. A cidade de Laodiceia teve um grande terremoto no ano 61 depois de Cristo. A cidade foi inteiramente arrasada. Então, o governo de Roma, porque eles eram submissos a Roma, o governo de Roma ofereceu ajuda para a reconstrução da cidade. Sabe o que a Laodiceia respondeu? Eu não preciso de ninguém. Nós somos ricos e não precisamos de ninguém. Muito arrogantes. Eles mesmos reconstruíram a sua cidade porque tinha muito ouro e muito dinheiro para fazer a reconstrução da cidade. Laodiceia tinha um problema muito grande. A água da cidade era completamente insalubre, era impossível de usar a água para consumo ou para qualquer tipo de alimento. Dependiam de água de fora. Então, havia duas regiões de onde poderiam canalizar a água para si. Uma possibilidade seria de Colossos, que ficava um pouquinho mais alto, a água ia correr normalmente. A água que vinha de Colossos era bem fresquinha, muito boa, mas não tinha características medicinais. Outra cidade era Hirápolis. Hirápolis ficava a uma distância pequena, mais ou menos 5, 6 quilômetros de lá. Então, eles podiam catar água de lá. A água de lá vinha do subsolo com 50 graus de temperatura. Tinha propriedades medicinais. Então, eles canalizaram a água de Hirápolis. Só que a água, quando chegava lá de Hirápolis até a cidade de Laodiceia, era morna e provocava enjoo. As pessoas, quando iam tomar essa água, iam vomitar. Então, era terrível. Mas eles preferiam essa água do que a água de
Colossos. Então, eles pegaram a água lá e eram mornas e impossíveis de ser usadas. Então, o apóstolo escreve, não, nem é frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus manda falar para essa igreja. Vocês são que nem aquelas águas que vêm lá de Herápolis, e quando a pessoa bebe, ela vai vomitar. Vocês são assim para mim. Nem frio, nem quente. E por esse motivo, eu vou vomitar vocês da minha boca. Aquele crente morno que não quer compromisso com nada. Eu não dependo de ninguém, eu vou na igreja quando quero, quando não quero, não vou na igreja. Eu vou colaborar quando quero, quando não quero. Eu faço o que eu quero, eu mando em mim. E não tem nem um compromisso sério com a obra de Deus. E Deus diz, esse tipo de crente não suporta. Se fosse frio, quente, outra coisa. Mas esse tipo de crente eu não suporto, eu vou vomitar da minha boca. E o vômito de Deus não vai entrar no céu, não. É uma questão muito séria. Então, Deus diz, vocês são miseráveis, só pensavam em si, não tinham nenhuma utilidade para a comunidade, eram pobres porque só tinham recursos financeiros aqui, mas não tinham nenhum tesouro lá no céu, eram cegos porque não enxergavam a sua miséria, eram nus porque não tinham a vestimenta espiritual. Roupas caríssimas, mas perante Deus como nus. Aconselho que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unjas com óleos com colírio, para que vejas. Então, a primeira coisa, ouro provado pelo fogo. E o que isso nos fala? Primeira Pedro, né? Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, redunde em honra e louvor no dia de Jesus Cristo. Quer dizer, quando Cristo voltar, Ele vai encontrar pessoas cuja fé foi provada e aprovada e vai ser louvada no dia quando Cristo voltar. Tanta gente se preocupa apenas com bens materiais. Uma casa boa, carrão daquele tipo, né? Boas roupas, assim por diante. Só coisas materiais. E a Bíblia diz, é miserável. A tua fé devia estar em primeiro lugar. Mas não existe. Você é um morno. Depois, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eles eram famosos por roupas pretas e sensuais. Então, a Bíblia mostra para a sociedade essa roupa pode ser boa, mas a tua vida espiritual, ela precisa de roupa branca. A Bíblia fala sobre as roupas brancas no Cordeiro de Cristo. Isso aqui pode indicar uma posição social, mas isso aqui indica a graça de Deus na vida da pessoa. Pessoa purificada com o sangue de Cristo. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram na grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Pessoas purificadas pelo sangue do Cordeiro. Isso sim, tem valor perante Deus. Se eu vou usar roupas caríssimas aqui, não tem valor nenhum.
Mas as vestes espirituais, lavadas pelo sangue do Cordeiro, isso sim tem valor. E unjas os teus olhos com colírio. Eles eram famosos pelo colírio para os olhos de corpo físico. Mas espiritualmente eram cegos. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Que eles possam ser tomados pelo Espírito Santo para enxergar a sua realidade espiritual e realmente ter um arrependimento profundo perante Deus. Porque se continuassem desse jeito, seriam vomitados pelo Senhor, não iriam juntos no arrebatamento. Então, se não se arrependessem, seriam vomitados. Ele usa uma linguagem dura, mas uma linguagem motivada pelo amor. Eu repreendo e castigo a todos quantos ama. Se pois zeloso e arrepende-te. Apesar dessa miséria espiritual, Deus ainda os ama. Está repreendendo e chamando para o arrependimento, para uma consagração completa da vida a Deus. E temos então esse famoso verso de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Isso ele está falando para um povo miserável, desgraçado, cego nu. E Deus ainda insiste nisso. Mostra o quanto Deus quer a nossa salvação. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Mas a entrega deve ser uma entrega total. Eu não posso ser Senhor da minha vida e querer seguir a Cristo ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores, diz a Bíblia. Então Deus fez uma entrega total do seu Filho para a salvação, para a vida eterna. E nós devemos fazer uma entrega total da nossa vida a Deus também, para Ele nos dirigir. Então, isso foi a respeito daqueles que ficam ou vão ficar para trás. Queremos, então, daqui a 2 semanas, se o Senhor quiser, falar sobre o arrebatamento em si. E será que o crente vai entrar ainda na tribulação? É isso que o Roger queria saber. Muito obrigado pela atenção.